Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um evento virtual aqui do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Meu nome é Diego Córdoba e eu estou aqui para discutir, apresentar para você hoje o assunto sobre aprendizagem híbrida, com o foco no papel do professor na aprendizagem híbrida. Por que não o papel do professor no século XXI? Temos algumas mudanças acontecendo, mas precisamos entender primeiro como a aprendizagem híbrida funciona, e ao longo dos blocos isso vai ser abordado com muita maestria, tenho certeza, e a necessidade de entender como ela funciona é completada com a necessidade de compreender o que fazer com isso. E é aí que entra o docente, o educador. É claro que membros da diretoria, coordenação, precisam compreender esse novo papel também para poder não só questões de cobrança, mas as questões de orientação para que tenha um trabalho efetivo. Afinal, não estamos falando aqui de ensino híbrido, estamos falando aqui de aprendizagem híbrida. É uma pequena mudança, é apenas uma palavra, mas que tem um significado muito grande quando tentamos observar a função da escola para uma comunidade por si só. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a aprendizagem híbrida é uma modalidade de ensino, e essa é potencializada pelo uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, como nós conhecemos e temos muitos debates sobre o assunto dentro da educação. Então, há uma confusão muito grande toda vez que se fala de aprendizagem híbrida, ou até mesmo do ensino híbrido, de se relacionar com as questões de metodologia. Eu vou falar sobre metodologias, mas não nesse momento. Agora a gente está falando apenas o seguinte: isso é uma modalidade. Então, se tratando de modalidade, nós temos a modalidade presencial, todos nós conhecemos, as escolas regulares. Nós temos a modalidade à distância, atualmente já não é tão novidade assim, quando mediada pela internet, pelo uso de tecnologias. Mas, na verdade, a modalidade à distância de ensino é uma das mais antigas que se tem, né? E agora nós temos aí um conjunto, uma ligação bem interessante que está acontecendo, a modalidade à distância trabalhando em conjunto com a modalidade presencial. E isso nos traz algumas possibilidades bem interessantes para poder enriquecer o ensino. Compreendam, existem várias formas de se enxergar a educação. Nós podemos ter a necessidade de enxergar a educação como um mercado. Afinal, se tratando da esfera particular de ensino, você tem o seu cliente, você tem o seu produto que você oferece, você tem que lucrar com essa situação. Mas, antes dessa situação, nós temos que compreender a educação objetivando cidadania, objetivando a aprendizagem, objetivando formar um cidadão, formar um sujeito, para que ele possa viver em conjunto com todo o resto da sociedade. E é nesse momento que a escola precisa compreender, tanto a escola quanto a universidade, precisa compreender a essência dessa modalidade para entender tudo o que se pode fazer com ela. Uma coisa importante que precisa ser mencionada nesse momento é que pode haver, mesmo sem a educação à distância propriamente dita, tá? A modalidade de aprendizagem híbrida. Como assim? Mesmo que eu não tenha, numa determinada escola ou universidade, um curso que tenha o seu complemento online, ou seja, um curso que tenha 60% presencial, 40% online. Mesmo que eu não tenha esse formato específico, eu posso utilizar os recursos da educação à distância, como as plataformas de ensino à distância, é o caso do Moodle, o caso do Google Classroom. Eu posso utilizar essas ferramentas para colaborar com a educação e aprendizagem presencial. Com isso, o que eu ganho? Eu ganho ferramentas. Compreendam que a modalidade de aprendizagem híbrida, ela vai trazer então as ferramentas que eu tenho na educação à distância para próximo da aprendizagem presencial e vice-versa, por que não? Afinal, tem muitas coisas boas que se faz há 2, 3, 4 séculos aí, que são do ensino presencial e que podem sofrer uma repaginada ou não, são boas o suficiente para poder entrar na outra modalidade e colaborar. A questão aqui é o nosso foco. Qual é o foco da sua instituição? Qual é o seu foco como profissional? É ensinar ou proporcionar que haja o aprendizado?
Se não for nenhum desses, é bom a gente ter uma revisão de conceitos. Mas, sem sombra de dúvidas, o conceito mais moderno que tem sido abordado é proporcionar aprendizado. Como eu vou proporcionar aprendizado se numa única turma eu posso ter 20, 30, 40 sujeitos que aprendem de maneiras diferentes? Eu preciso então de ferramentas, eu preciso de várias formas de transmitir conteúdo, de ensinar, de orientar para que essa pessoa possa desenvolver um novo saber. E o meu foco tem que sempre estar no desenvolvimento do novo saber desse sujeito. Então, compreendendo uma vez que não há necessidade da educação à distância propriamente dita, para a educação ter formatos de educação híbrida, de aprendizagem híbrida, eu devo falar também que uma confusão que eu já até citei é que há sempre a relação de modalidade versus metodologia. Quando se fala de aprendizagem híbrida, lembra-se logo das metodologias ativas. É muito próximo o pensamento de que hajam metodologias ativas quando se aplicam os recursos de aprendizagem híbrida. Mas um não está diretamente conectado ao outro. Metodologias são formas de ensinar. Modalidade é como eu vou praticar esse ensino, como eu vou praticar essa aprendizagem presencial, à distância ou de uma forma mista ou híbrida, por assim dizer. Então eu posso ter metodologias ativas sendo aplicadas no ensino presencial, sim, uma vez que algumas destas, pautadas em tecnologias de informação e comunicação, não estão ligadas diretamente às questões de acesso à internet, de acesso a cursos online, né? Uma das metodologias muito comentadas é a sala de aula invertida, né? A Flipped Classroom, também chamada assim, ela é muito interessante, ela chama atenção, mas de certa forma ela também não é tão nova assim e não depende da educação online. Quero deixar isso bem claro para todos que possam estar me ouvindo nesse momento. A sala de aula invertida, ela pressupõe que o estudante ele vai consultar um determinado material, ele vai se inteirar de um determinado assunto e vai trazer para a sala de aula as suas dúvidas. É claro que para isso acontecer, exige a necessidade de um trabalho no contexto de cultura dos estudantes, do corpo discente. Isso vale para todo o Brasil. Nós temos uma certa dificuldade. Então, se você passa um vídeo do YouTube para a pessoa consultar, se você passa alguma coisa dentro de uma plataforma do Google Classroom para a pessoa consultar, ok, a pessoa vai consultar, vai voltar com as suas dúvidas em teoria. Porque essa metodologia até pressupõe que a pessoa não pode chegar em sala, escutar um professor, visualizar o que ele está colocando no quadro, por exemplo, e ter dúvidas daquilo que ele nunca ouviu falar. Então essa antecipação se torna positiva para que ele possa, compreendendo alguma coisa previamente, modular questões para que sejam sanadas em sala de aula e aumentando assim a produtividade dessa aula, potencializando aqueles 50 minutos e tornando ele muito mais rico. É claro que isso é mais exigente para o professor. O profissional de educação que está na sala de aula, ele tem que se atentar que ele não vai ter só o poder de fala com o ouvinte. Como eu sempre cito, a educação bancária, que Paulo Freire de vez em quando condenava de uma forma até um pouco dura. Ele vai ter uma outra situação. Ele vai ter a situação dialógica no ensino. Ele vai ter a situação de falar alguma coisa e ter uma outra pessoa participativa. Então, por isso, essa participativa, né, essa palavra, traz a proximidade com a metodologia ativa. Mas por que eu estou citando aqui que isso não necessariamente tem a ver com a questão da educação à distância? Porque se você tiver um artigo impresso em folha de papel ou um livro tradicional, a pessoa pode estudar esse material em casa e trazer para a sala de aula os seus questionamentos. Continuará sendo a metodologia de ensino da sala de aula invertida, mas não necessariamente tem a ver com as questões de educação à distância. O que corrobora com o pensamento que eu estou apresentando aqui, de que a aprendizagem híbrida, ela une ferramentas da educação à distância com as ferramentas da educação presencial, para que possa haver o foco na aprendizagem do aluno. O foco está no estudante, né? Até o termo aluno não se está utilizando mais, é bom que a gente se preocupe um pouco mais com isso. Fazendo uma pequena observação
para todos os senhores coordenadores, diretores, docentes, dirigentes. O termo aluno ele tem uma origem que quase todo mundo conhece, né? Seria a de não, luno de luz, no original da palavra. Então, o aluno é um ser sem luz. Ele precisa ser iluminado pelo conhecimento do professor. Por isso, até que o que eu citei agora há pouco, da educação de Paulo Freire, a educação bancária, condenável, independente das discussões que estejam tendo hoje no plano governamental, onde se questiona um pouco as relações de Paulo Freire com o ensino, independente dessa parte, a questão é a transmissão unilateral do professor para o estudante, onde um fala, o outro ouve, e esse que ouve não tem conhecimento prévio que possa ser suficientemente interessante para que essa matéria possa ser melhor absorvida ou para que ele possa acrescentar alguma coisa na sala de aula. E isso está sendo deixado de lado porque a grande realidade é, por mais que nós estejamos de frente para estudantes de 10 anos de idade, 12 anos de idade, a realidade dele aos 10 anos de idade é o mundo dele. E isso deve ser compreendido para que eu consiga dialogar com ele. O mesmo vale para o estudante do ensino universitário. Seja um universitário de 18 anos de idade para um universitário de 70 anos de idade, não importa. Ele tem uma bagagem, ele tem conhecimentos prévios. Há quem acredite que a educação tem um formato de espiral, você vê alguma coisa aqui, no outro dado momento você vai precisar disso aqui, e o conhecimento ele vai se alicerçando, ele vai sendo somado a coisas que você vê em determinados pontos e vai precisando de novo. Há quem acredite nessa via unilateral, onde um fala e outro escuta, o que não é o ideal. E há essa nova tendência das vias dialógicas, né? Então, vamos trocar informação numa sala de aula. É claro que o professor, é por isso que eu estou aqui nesse bloco discutindo o papel do professor, o papel do docente. O professor vai ter um punch muito grande no sentido de orientar, fazer provocações e citações, trazer materiais, olhar para um mundo já discutido dentro das ciências, dentro da geografia, história, áreas de saúde, musicalização, e enfim, dentro da área proposta que está na sala de aula, e o professor vai ter essa capacidade de pegar os melhores conteúdos, os melhores materiais, os melhores formatos e trazer para aquele bloco, para aquele grupo, uma vez que ele também compreenda que grupo ele tem na mão. Então, a aplicação da aprendizagem híbrida depende também, e aí eu falo não só para os docentes, eu falo para os coordenadores e diretores, da compreensão de quem é o seu corpo de estudantes, né? Já que eu estou abrindo mão aqui, eu particularmente, Diego Córdoba, estou abrindo mão do uso do termo aluno. Se eu compreendo quem são os estudantes, eu compreendo as suas necessidades, os seus pensamentos, a sua realidade do entorno onde ele vive, eu entendo a bagagem dele, né? Eu não posso pensar que eu vou trazer a música clássica do século XIV para um estudante que tem como realidade ouvir na esquina de casa, no seu rádio, dentro do seu seio familiar, o forró, ou o reggae, ou o funk. Seja como for, ele tem uma realidade. Se eu quiser conversar com ele, eu tenho que falar a linguagem dele. E assim, eu sei que parece ser um absurdo, né? Porque é muito mais fácil 30 se adequarem ao professor do que um se adequar a 30. Mas o grande benefício da aprendizagem híbrida é que a gente trabalha com a linguagem de um para muitos. Ou seja, eu agora como educador, estou falando com todos vocês que possam estar me ouvindo, focando a palavra a você que está me assistindo individualmente, mas eu tenho que destrinchar o meu conteúdo aqui de forma que eu possa atingir de alguma maneira todos que estão me assistindo nesse momento. Na sala de aula presencial, isso tem que ser muito mais potente, tem que ser muito mais trabalhado, acima de tudo, planejado. Esse é o principal ponto. Então, transcende a questão só do planejamento do professor. Isso vai também para planejamento de equipe, em nível de coordenação, com a orientação da direção escolar, direção universitária. O que você quer nessa instituição? Uma vez que isso seja definido, os coordenadores, juntamente com os seus professores, têm que definir as melhores estratégias para que o conteúdo seja passado para os estudantes, de forma a desenvolver, e aí me permitam repetir, desenvolver o novo saber no aluno. Então, focando assim na aprendizagem do aluno. De que forma? Através da modalidade híbrida, utilizando todas as ferramentas. Percebem que, por mais que eu acrescente alguma coisa, o ciclo se fecha na aprendizagem híbrida, no foco no estudante? Isso é o mais importante para esse momento.
que aí nós poderemos dar sequência e assim compreender bem o papel exato do professor. Mas o professor, ele não pode estar sozinho na instituição, e ele não é a ponta da instituição. Ele faz parte de um conjunto, ele só está na sala de aula. Tá? Mas ele faz parte de um conjunto, de uma máquina muito grande, para que se faça esse proporcionar de conhecimento. Já falei aqui que uma vez que você aplica a aprendizagem híbrida, você permite várias formas de ensinar. Então, conversando com várias formas de se aprender. Então, o professor com isso precisa começar a se atentar no termo várias. Para que ele se atente no termo várias, ele precisa estar atualizado. Atualizado porque assim, se ele entende quem é o estudante dele, ele vai entender o que está acontecendo hoje no mercado e por aí vai. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que eu considero muito pertinentes, que o professor precisa olhar, estudar, se atualizar especificamente falando, para que ele possa ter um desenvolvimento melhor do seu conteúdo, da sua sala. Já falei que o professor precisa se atualizar, certo? Mas, primeiro, na minha opinião, o professor precisa conhecer as tecnologias disponíveis. Isso é muito complicado, eu sei, é muita coisa que surge, desde mídias sociais, a ferramentas, né? Novas câmeras, novos recursos até de automóveis. Como saber quais são as ferramentas, as tecnologias? Da onde tirar isso? Bom, você tem feiras de tecnologias, feiras que promovem os novos recursos até mesmo no Brasil e no mundo. Mas hoje em dia também não é muito difícil conseguir esse conteúdo. Afinal, as pessoas têm costume agora de irem à feira, registrar o evento e se comunicar, seja através do Instagram, seja através do YouTube, do Vimeo, Pinterest, né? É uma ferramenta muito utilizada para poder expor algumas coisas de forma gráfica, conteúdo vertical. O mais importante é que cada um procure, à sua maneira, conhecer a ferramenta que está sendo lançada. Mas antes de conhecer as ferramentas que estão sendo lançadas, propostas, idealizadas, raciocinadas, tem uma coisa que é muito importante, todo mundo esquece. Aquilo que já está dentro de casa. Poxa, é muito bacana pensar, é muito bacana pensar na sala de aula com data show, no quadro multimídia, mas não é só isso que nós temos à mão. O que está chegando dentro da sua casa de tecnologia? Atualmente não é muito difícil de ver pessoas com relógios de pulso que se conectam e falam com o celular. Isso não só em breve pode surgir na sala de aula por algum motivo, como também pode ser um assunto a ser abordado. E de qualquer forma, a compreensão de que existe isso me permite dialogar com uma geração que já cresce com essa realidade. Enquanto eu vi o surgimento do computador, o surgimento da internet, a popularização da internet, a potencialização da educação à distância baseada na internet, porque a educação à distância antecede a internet. Enquanto eu vi isso tudo, tem uma geração muito forte entrando nas universidades que já nasceram dentro disso, já nasceram com a internet sendo realidade, não imaginam a vida antes do YouTube, não conseguem conviver sem a presença do WhatsApp. E é bom ressaltar também que dentre desses estudantes que têm baixa faixa etária e já nasceram com essa realidade, tem aqueles que não necessariamente serão tão afeitos assim à tecnologia. Mas cabe a nós, educadores, compreender esse novo mundo, explorar, participar disso tudo. Por que não você, professor, utilizar o seu Instagram para trabalhar, para poder expor o seu conteúdo, para falar com seus estudantes, para trazer alguma coisa nova, nem que seja utilizar um meme que você viu no Instagram para poder abrir um bate-papo na sala de aula. Tantas coisas podem ser utilizadas dentro de sociologia com os memes atuais, dentro de ciências também é super fácil, na parte histórica, né? O meme ele é uma potência que pode ser utilizado por vocês. E eu sempre gosto de frisar que aquele start que você tem na aula pode ser a diferença entre uma aula sonolenta de 1h30, 2 horas, 3 horas e uma aula interativa, dialógica, que vai sim proporcionar um novo saber e vai fazer aquela escola mais robusta.
Porque não adianta eu colocar um quadro multimídia atrás se o professor na sala de aula não acompanha o uso do recurso e também não consegue transferir para o cidadão aprendente, para o estudante, como é bom esse aprendizado, como é bom ele alicerçar esse novo saber. Então, essa máquina tem que ser em conjunto. E essa atualização do profissional de educação que está na sala de aula, repetindo, ele não é ponta, ele faz parte de uma engrenagem, mas ele está na sala de aula, alicerçar esse profissional, atualizar esse profissional, tem que ser o foco tanto da instituição como dele mesmo. Tá? Existem ainda alguns profissionais que têm uma resistência muito grande no uso de tecnologias e às vezes não se permitem nem mesmo em conhecer as novas tecnologias. E isso é uma coisa que deve sair da cabeça de cada um, porque as novas tecnologias são uma realidade. Como é que eu vou brigar com a nova realidade? Como é que eu não farei parte da nova realidade? Ao acaso não existe o banco online, o internet bank? Ao acaso eu não tenho, utilizando o meu celular na palma da minha mão, recursos tecnológicos para fazer 1 milhão de coisas que eu precise, uma tabela, mandar mensagens, tirar fotografias, falar com pessoas que eu gosto e preciso falar, ou até não gosto, mas preciso falar, que estejam a quilômetros de distância? Por que eu vou abrir mão disso? Por que eu vou rejeitar isso? Né? Atualmente, não quero aqui, né, fazer uma hipérbole, uma coisa muito, muito pesada, mas rejeitar o crescimento, a evolução tecnológica é tão bobo quanto rejeitar a realidade de que existe oxigênio entre nós, que nós respiramos oxigênio. Não é que a gente dependa exclusivamente da tecnologia, não é assim. Mas a tecnologia está tão presente no nosso dia a dia que muitas vezes nós não percebemos. Por isso eu estou citando de olhar dentro de casa o que nós temos de tecnologia para poder compreender, visualizar, ficar atento e trazer esses recursos para dentro da sala de aula. Isso é muito interessante, na minha opinião, e pode colaborar com você na sua aula. Uma outra coisa que eu cito e considero muito importante é que o professor ele precisa estudar informática básica. Eu quero fazer um ponto bem dramático aqui nesse momento. As pessoas estão confundindo acessar o celular e acessar o WhatsApp com conhecimentos técnicos de informática. Não é porque você é capaz de acessar o Facebook, mandar mensagem, postar alguma coisa que você detém conhecimentos de informática. O curso de informática básica, normalmente, é aquela coisa do sistema operacional, seja o Windows ou o Linux, Solaris, tem até outros muito menos conhecidos e nada populares, mas existem. Utilizar os sistemas operacionais, utilizar também ferramentas básicas de edição de escritório. Afinal, eu não imagino um professor hoje que escreva a sua prova à mão e passe no mimeógrafo. Não há. Nós temos impressoras, nós temos rede de computadores. Eu posso digitar uma prova inteira no celular se eu tiver o aplicativo correto e mandar para a impressora e sair muito perfeitamente, obrigado. Eu tenho todos esses recursos. Então, o conhecimento básico de informática, ou fazer o curso básico de informática, não é necessariamente aprender uma dessas ferramentas de edição específica. É aprender como funciona o básico da informática para que haja o princípio da adaptabilidade do profissional. O meu foco aqui, quando eu falo de fazer informática básica, é falar da adaptabilidade. Por quê? Um profissional capaz, estudioso na área de tecnologias, ele consegue aplicar a tecnologia na educação e, dependendo do grau de avanço das tecnologias, do grau de evolução das tecnologias, seja para bom ou para ruim, esse profissional vai conseguir se adaptar e achar novos métodos para aplicar a tecnologia, para ensinar alguma coisa, ou então determinar se aquela tecnologia serve ou não para aquele conteúdo. Eu defendo, mesmo como um especialista em tecnologia educacional, que não é 100% dos casos que uma tecnologia deve ser utilizada para poder ensinar e aprender. Às vezes uma simples conversa sentado na grama, ao ar livre, pode ser muito mais funcional do que 1000 recursos pirotécnicos dentro da sala de aula. O foco não é necessariamente que haja tecnologia 100% do seu tempo, mas que haja com qualidade. Esse talvez seja o grande ponto. Sendo assim, passando pela questão da adaptabilidade do profissional utilizando os conhecimentos de informática,
eu tenho também a seguinte questão. O profissional de educação, o docente, ele precisa conhecer as metodologias de ensino, ativas ou não. Existem diversas formas de ensinar e aprender. Existem diversas metodologias de aprendizagem. E existem diversos profissionais que, por mais que sejam formados, se dediquem às suas matérias, não são especializados em ensinar e aprender. Isso é uma coisa muito complicada dentro da educação. Você conhece aquela pessoa que é super especializada em matemática, mas não sabe como transmitir o conteúdo. Muitas vezes trazemos isso para não tem didática, não tem capacidade de transmissão de informação, ou então não tem carisma. Mas por que não tem carisma? A pessoa precisa se encontrar dentro dos conteúdos e entender como ela vai conseguir transmitir essa informação. Mas já existem metodologias disponíveis para que isso seja feito. Ninguém do nada inventa um novo jeito de se operar um coração. É claro que na hora H de uma cirurgia, o médico que já conhece o procedimento, treinou, estudou como fazer aquilo ali, entende de anatomia, entende do problema, sabe qual é a doença, sabe qual é a solução para aquela questão, ele vai ter que, de repente, adaptar alguma coisa devido à fisiologia do sujeito que está sendo operado ou da questão do que está acontecendo no momento. Mas ele tem um protocolo que ele segue minimamente que orienta a linha de ação dele. Por que nós, na educação, não? Por que isso não é tão amplamente debatido? É um ponto de reflexão. Será que você, educador que está me ouvindo agora, seja o educador que está como professor ou o educador que está como coordenador, você conhece bem as metodologias disponíveis para a sua sala de aula, para a sua ação na hora de ensinar? Você conhece o suficiente para poder orientar os professores que estão debaixo da sua tutela na sua instituição de ensino? Você conhece bem as metodologias? Não adianta saber que existe, não adianta saber necessariamente os nomes. É importante que o profissional conheça das metodologias para que ele possa aplicar e aplicar também na hora certa, utilizando uma tecnologia que potencialize a aprendizagem do aluno. Isso é o nosso foco. Então, o profissional de educação do século XXI, que trabalha com aprendizagem híbrida, ele é um sujeito atualizado, capaz de utilizar ferramentas diversas para poder ensinar alguém até mesmo a aprender. Porque muitas das dificuldades que estão em sala de aula é que muita gente não sabe como aprender uma coisa nova. Então nós devemos saber ensinar, nós devemos saber de metodologias, nós devemos saber informática básica para nos adaptar nos novos conceitos que possam surgir, e nós devemos saber, acima de tudo, estar atentos às atualizações tecnológicas que surgem cotidianamente. Isso tudo que eu estou citando agora é muito legal, muito interessante, mas tudo passa também pelo planejamento. Eu sei que eu já citei nesse vídeo, mas o grande foco desse novo século tem que estar no planejamento de aula. O famoso papel amarelo cada vez mais cai por terra. Muitos estão substituindo o papel amarelo pelo bloco de notas do celular. É muito cômodo, e aqui eu quero tocar numa ferida muito importante. É muito cômodo eu ter um grupo de ações que eu tenho que tomar, uma aula planejada e segui-la durante 5, 6, 7 anos num determinado conteúdo. Mas os conteúdos são variáveis. Eu sei que vocês podem argumentar, por exemplo, poxa, a história já passou, ela é de um determinado ponto, tal, não sei das contas, mas a história pode vir com contexto de acordo com a época atual que nós estamos vivendo e evitar uma série de problemas. A história pode ser aplicada com a ótica do vencedor, com a ótica do perdedor, com a questão dos bastidores que cada vez mais vão surgindo, pesquisas diferentes. E claro que um profissional de educação não necessariamente detém todos os conhecimentos, então não necessariamente o primeiro planejamento dele é o melhor possível. Significa que se ele refizer o planejamento dele, ele pode potencializar aquilo que ele já sabia com mais conteúdo que ele aprendeu. E acima de tudo, com tecnologias mais atuais que falem com os estudantes para que eles possam aprender todo esse conjunto. Então, o constante planejamento de aula, a constante revisão do planejamento de aula é algo muito importante e faz parte da prática do novo professor. Além ainda do planejamento,
compreender o trabalho para além da sala de aula. E aí é uma zona de desconforto de todo mundo, porque todo mundo sabe que o profissional de educação, ele vai trabalhar muito, ele leva trabalho para casa. Mas normalmente quando falamos de trabalho para casa, falamos da questão de correção de trabalhos, correção de provas, o que geram as notas dos estudantes. Mas se você entender que você precisa fazer planejamento, que você precisa revisar o planejamento, que você precisa discutir essa parte, você precisa então trabalhar mais. Porque se você está na escola e você tem um horário a cumprir, incluindo a universidade, é claro, você vai gastar o seu tempo na sala de aula, diretamente lidando com os estudantes. Algumas vezes conversando com coordenação, alinhando com diretoria, algumas vezes. Mas qual é o tempo de qualidade que você hoje dedica para planejar a sua estrutura de aula, para planejar um novo conhecimento para o estudante? Qual o tempo? Dedique um tempo de qualidade para isso e você perceberá que o seu dia vai ficar curto. É por isso que vamos sempre defender que o profissional de educação tem que ser bem remunerado para que ele possa, claro, se dedicar ou exclusivamente ou a um mínimo de instituições possíveis para que ele possa fazer o trabalho dele com qualidade. Mas tem que haver da parte do profissional de educação também a dedicação dele para com o conteúdo e o comprometimento com o ensino da matéria, para que haja aprendizagem. Dando sequência, se há o planejamento, se há a interação social, a interação tecnológica, o pensamento sobre a modalidade de aprendizagem e a compreensão que as tecnologias estão realmente presentes no nosso cotidiano, eu preciso compreender que o profissional de educação ele precisa olhar para a nuvem, tão citada, olhar para o Big Data das informações e selecionar informações realmente pertinentes para que a aula dele fique positiva, certo? Isso é um trabalho muito próximo, muito similar, vamos colocar assim, do que é referido hoje nas pesquisas como curadoria digital. A curadoria digital, existem definições e pesquisas bem amplas sobre essas funções, muito pertinente, ela é existente relacionando-se a museus virtuais especificamente também, mas o profissional de educação, me permitam falar tanto dessa forma, o profissional de educação, porque eu quero transpor um pouquinho também a barreira do docente, tá? Mas ele precisa olhar para o mundo e selecionar desse mundo as coisas que são boas, as coisas que são pertinentes. Eu não estou falando necessariamente aqui de vieses ideológicos, tá? Eu quero fazer uma separação nesse momento desse assunto. Eu estou falando aqui de acessar o Google e perceber que serão listados, por exemplo, 40 páginas de um determinado assunto. Você vai deixar para o estudante selecionar qual página dessa ele quer? Por que não facilitar? Por que não escolher 5 ou 10 páginas dessa para que ele possa fazer uma leitura prévia para a discussão do assunto? Eu sei que parece muita coisa, mas determinados assuntos serão aplicáveis às 10 páginas sobre um assunto, em outros momentos uma única página. Mas o mais importante é, através da curadoria digital, nós temos, através dessa hipermediatização, nós temos como orientar os caminhos para que o estudante possa focar na aprendizagem, ficar menos perdido. Afinal, antigamente falava-se muito assim, realize uma pesquisa sobre empresas hidrelétricas e traga em 5 páginas uma redação sobre o assunto assim assado. O estudante ia ver revista, enciclopédias, né, a Barça e afins. O estudante ia pegar jornais para fazer recorte, notícias atuais ou não, e ficar atento, de repente, aos repórteres televisivos para ver as notícias que estão saindo sobre um determinado assunto que provavelmente influenciou o professor na escolha da abordagem de pesquisa. Hoje em dia é assim? É assim que funciona? Realmente você acredita que o estudante ele vai pegar uma revista, uma enciclopédia para poder pegar um conteúdo e trazer uma definição? Eu afirmo que não. Eu afirmo que não porque o próprio Google, se você colocar agora assim, curadoria digital no Google e apertar o Enter, a primeira coisa que ele vai fazer para você é trazer o significado através de um dicionário.
vai colocar ao lado, por exemplo, acesso a um Wikipédia da vida. E também várias páginas falando sobre as questões de curadoria digital, dentre elas algumas pesquisas. O que eu, como docente, faria? Pegaria uma pesquisa, pegaria um significado de um dicionário, pegaria 2 ou 3 itens que fossem diferentes e forneceria para que o estudante pudesse, assim, ter várias óticas e compreender melhor o assunto e trazer as dúvidas para que eu pudesse ajudá-lo a compreender melhor esse mundo. Então, você, docente que está me ouvindo, precisa ficar atento a essa questão da hipermídia e precisa trabalhar com ela. Ela não é a sua inimiga. Ela não precisa estar longe da sala de aula. Muito pelo contrário. Se você estiver disposto a se planejar, ela pode ser uma grande aliada. Você pode sim orientar o progresso da aprendizagem do estudante. Dentro das questões de curadoria digital, eu gosto sempre de falar da transmídia. Basicamente, você pegar uma mídia e transformá-la para uso de acordo com uma necessidade específica. E aí eu vou sempre citar, escutem, pessoal, escutem o que os estudantes gostam de ouvir. Vejam e prestem atenção nas conversas entre os estudantes nos corredores, no cantinho da sala de aula, do lado de fora da escola, até mesmo nos seus filhos e parentes, que às vezes nós temos e ignoramos. Escutem aquilo que eles estão conversando, quais são os artistas que eles gostam, quais são as músicas do momento, os desenhos que eles assistem, os filmes que eles estão curtindo. E isso, claro, vale para todas as faixas etárias e qualquer nível de ensino pode ser aplicado, tanto na escola de ensino fundamental quanto na universidade. Agora não é mistério para ninguém que o universo cinematográfico está abordando muitos filmes de super-heróis. Por que não utilizar isso a nosso favor? Vocês sabiam que no universo da DC Company, onde tem o Superman, Batman, tem vários vilões que nós podemos observar sobre as questões de psique deles, a parte psicológica, falando também de transtornos e sociedade. Vocês já observaram que no universo Marvel, a maioria dos vilões ali do Homem-Aranha, por exemplo, são tudo doutores? Doutor fulano de tal, doutor fulano de tal. Ué, tanto doutor assim? Então, o que eles estudam? Será que tem algum que é da área das ciências? Será que não se das contas? Por que eu não posso trazer? E se vocês pesquisarem bem, vão perceber que muitas das discussões que estavam tendo na época que o personagem foi elaborado, dão origem ao próprio personagem. Exemplo, a Era Venenosa, se não me engano, é uma vilã do Batman. É uma mulher, não tenho certeza se ela é botânica, e ela está muito envolta com essa questão de consciência ambiental, consciência de preservação ambiental, preservação do planeta, e a luta dela se dá justamente isso. Um homem é um ser ruim que destrói o próprio planeta, nós precisamos preservá-lo, eu ganhei superpoderes e vou fazer isso. Vou fazer isso à minha maneira. Certo ou errado? Claro que é uma vilã, a vilã não se propõe a estar certa. Mas a discussão pode passar por ali, já que atualmente uma das discussões mais pertinentes ainda é a questão da educação ambiental. O meio ambiente está em degradação. Nós não temos isso em sala de aula cotidianamente? Por que essa vilã não pode ser utilizada para fazer uma abordagem? Não só essa, muitos outros, é isso que eu quero deixar claro. Observe, escute a voz do estudante, é muito importante, absorva o estudante, aceite o estudante. Aquela frase, na minha época as músicas eram muito melhores. Tudo bem, até fale, mas o que o estudante está falando, está conversando, também é pertinente. E a época dele pode ser que daqui a 40 anos, 50 anos, ele esteja falando exatamente a mesma coisa que você. Afinal, um dia Roberto Carlos foi um transgressor com o rock and roll dele. E alguém não gostava dele porque preferia escutar ópera. Hoje em dia, o funk está de um jeito que eu mesmo não concordo. Mas será que o meu estudante não escuta? Será que eu posso aproveitar alguma coisa dali? Mesmo que eu desenvolva uma letra para cantar junto com a turma e permita uma aprendizagem mais participativa. Seja como for, o profissional de educação, ele tem que ser atualizado e adaptável. E a transmídia, ela favorece esse processo. Dentro da transmídia, eu queria trazer para vocês uma mídia social que não é muito utilizada, não é muito falada na educação, e eu acho isso assim interessante. Pinterest, acho que eu já citei hoje. Pinterest é uma mídia social que você coloca infográficos normalmente, imagens verticais de determinados assuntos, com acesso ao website.
O Pinterest é uma mídia poderosa de armazenamento de conteúdo, ela foca no conteúdo. Então, você pode acessar o Pinterest, inclusive, e encontrar algumas coisas que você pode utilizar na sua sala de aula ou na sua vida pessoal. Ah, eu quero um pôster para poder pendurar na parede. Você pode achar através do Pinterest. Não é muito difícil imaginar isso. Gostaria até de fazer um convite, então, aqui meio improvisado para todos vocês. Acesse o meu Pinterest, porque lá eu coloco, além, claro, das minhas coisas particulares, eu coloco informações sobre recursos didáticos. Tem lá algumas coisinhas de sala de aula, coisas de português, por que no início de uma pergunta, no final de uma pergunta, por que separado, por que junto, com acento, sem acento. Aí tem um infográfico explicando isso. E às vezes esse recurso visual é tão interessante, é tão bem feito, que o estudante pode se interessar ou acabar gravando por algum motivo. Então o Pinterest nada mais funcionaria para o professor como um repositório. É isso que eu gostaria de convidar vocês. Eu particularmente trabalho com as minhas mídias sociais principais com o professor Diego Córdoba, tudo junto. Então, o pessoal fala sempre, né? @professor Diego Córdoba. Se você chegar no Pinterest agora e colocar professor Diego Córdoba, pinterest.com/professor Diego Córdoba, vai cair na minha página. Vai ter os pins, nada mais são do que essas imagens e infográficos que eu separei porque considerei pertinente em algum momento. Tem a parte de educação, dá uma olhadinha. Eu selecionei algumas poucas coisas ali que podem sim ser interessantes para você na sua sala de aula, tá bom? Então é uma ideia, eu acho que é muito interessante. Quem usa muito? Pessoal da moda. Vê estilos, vê roupas, como se vestir, e acabam que as pessoas estão aprendendo a se vestir atualmente através de exemplos como aqueles. Mas tem muitas coisas no Pinterest que contam histórias, que classificam dentro da área científica algumas coisas. Se eu não me engano, eu tenho um pin, né, que nada mais é do que uma imagem que você inclusive pode fazer o download livremente. Eu tenho um pin que é a separação da baleias, né, golfinhos, tubarões, aí são os cetáceos, os peixes, aquela coisa toda. Como funciona isso? Através de uma imagem, uma ilustração muito bonitinha, muito bacana, que dá noção inclusive da dimensão de uma baleia, para um tubarão, para um peixe pequenininho. Isso tudo numa única imagem que pode ser saborosa para o estudante. O que eu quero fazer aqui é favorecer o estudante, a aprendizagem dele, compreendam bem. Então, eu queria convidá-los a acessar o Pinterest. Lembrando, mais uma vez, pinterest.com/professor Diego Córdoba. Dá uma olhada nas imagens que eu preparei e vocês podem se favorecer. Então, nesse diálogo aqui que eu estou tendo com vocês, eu gostaria de trazer um pensamento para poder fechar a nossa conversa. O mundo mudou, né? Então é necessário preparar um estudante para essa realidade. Tem que haver, então, um processo de aproximação da realidade com o estudante, pautado em tecnologias, porque a vida dele está presente nesse meio o tempo todo, e isso então eu consigo promover o quê? Cidadania. Se eu consigo incluir um sujeito dentro de uma sociedade de forma que ele consiga interagir e não ser um excluído, não ser um oprimido de alguma forma, por mínimo que seja essa paridade, eu consigo então trazer aspectos de cidadania. Então, eu tenho que trabalhar com foco não mais no ensino, e sim focado na aprendizagem, trazendo uma visão central com o estudante, favorecendo de várias formas, através de várias ferramentas, como a que eu citei do Pinterest, como a que eu citei da Transmídia, de todas as coisas que tem, trazer o estudante para o foco do pensamento, trazer então as ferramentas para que eu possa favorecê-lo, favorecer o novo saber. Esse é o novo professor. Então, em resumo, o papel do novo professor é se atualizar, ouvir, abrir meios dialógicos de comunicação para que possa pegar as ferramentas e potencializar através dessa modalidade de ensino. Por quê? A modalidade híbrida de ensino, ela transpõe, ela transcende só as ferramentas que tem no presencial ou só as ferramentas que tem no online. Ela agrupa tudo. Então a minha aula pode ficar realmente muito mais rica. Eu posso utilizar as bases das plataformas como repositórios, mas eu posso também utilizar as mídias sociais, como é o caso do Pinterest que eu citei. Tá bom? Então, fica aqui esse recado para todos vocês. Eu gostaria de convidá-los, primeiramente, a acessar o nosso site aqui, o www.ipai.com.br. Conheçam
todos os recursos que nós temos, os sistemas de consultorias, e assistam também os nossos eventos virtuais anteriores. Troquem ideias conosco, mandem seus e-mails, suas dúvidas, que nós estaremos aqui para conversar com todos vocês. Gostaria também de mandar um forte abraço, convidar todo mundo aqui, vamos levar a educação para todo mundo. Um forte abraço e paz.